Você já percebeu que as pessoas mais perigosas não são as que gritam, mas as que ficam em silêncio? Elas não reagem na hora, não mostram o que sentem, não deixam pistas e quando se movem, ninguém entende de onde veio o golpe. Isso não é sorte, é a frieza genial. E se você não aprender a usá-la, vai passar a vida sendo previsível para quem sabe te controlar. Algumas pessoas atravessam crises como se estivessem andando num corredor silencioso, enquanto outras se afogam no primeiro copo de água. Não é que elas não sintam nada, é que elas aprenderam a não deixar nada transbordar. Essa é a essência da frieza genial. Não é insensibilidade, é domínio. É olhar para um cenário que faria qualquer um entrar em pânico e ainda assim manter a voz estável, a expressão neutra, a mente calculando. Mas ninguém nasce assim. É um molde que se forma na pressão, na traição, no choque repetido de perceber que o mundo não espera você se recompor. É quando você entende que ou controla suas emoções, ou será controlado por quem sabe explorar cada uma delas. A frieza genial começa quando você para de acreditar que justiça e verdade sempre andam juntas. Nem tudo que é certo vence, nem tudo que é errado cai. Você pode ter feito o melhor, se dedicado, cumprido sua parte, e mesmo assim ver tudo ser levado por alguém mais rápido, mais estratégico ou simplesmente mais frio. E aí vem a escolha. Ou você chora pelo que perdeu, ou transforma a perda em uma lente de precisão. Os que choram, aliviam. Os que analisam, evoluem. O erro de muitos é pensar que frieza significa nunca sentir. Pelo contrário, sentir é inevitável. O que muda é o que você faz com isso. Um insulto pode virar raiva, e a raiva pode virar ação. Ou pode virar uma estratégia que só será executada no momento certo. A frieza genial é entender que o tempo é sua arma, e não sua fraqueza. É recusar o impulso de responder agora, só porque algo lateja por dentro. Você já reparou como os grandes jogadores raramente mostram a mão? Não é sorte, é cálculo. Eles não contam planos, não justificam movimentos, não explicam ausências. Cada palavra é medida, cada aparição é estratégica. E quando o mundo se acostuma com a sua presença constante, você perde o valor de raridade. É por isso que a frieza genial também sabe desaparecer. Não por medo, por vantagem. Mas essa mentalidade tem um custo que poucos estão dispostos a pagar. Significa que você vai deixar pessoas irem embora sem persegui-las. Vai perder oportunidades no curto prazo para ganhar influência no longo. Vai ouvir que está mudado, distante, frio demais e vai aceitar. Porque você sabe que não é sobre agradar, é sobre permanecer no jogo. É sobre sair do tabuleiro de damas onde todo mundo reage, para entrar no xadrez onde cada peça se move com intenção. E aí vem a pergunta que separa os curiosos dos que realmente querem dominar essa arte. Você está disposto a perder a simpatia de muitos para ganhar o respeito silencioso de poucos? Está disposto a trocar a validação imediata pela influência duradoura? Porque a frieza genial não se constrói em aplausos, ela se constrói em silêncio. E se o silêncio te incomoda, você ainda não está pronto. No fim, a frieza genial é mais sobre o que você deixa de fazer do que sobre o que você faz. É sobre segurar a língua, conter a mão, esperar que o inimigo se revele. É sobre deixar que a própria ansiedade dos outros trabalhe para você. É sobre se tornar um ponto cego no radar deles, até o momento em que o movimento é inevitável. Porque nesse momento, quando você se move, não é para impressionar, é para finalizar. E talvez agora você esteja pensando que isso é pesado demais, quase cruel. Mas a frieza genial não é sobre encenar distanciamento, é sobre internalizar o controle. Quando você domina isso, cada decisão passa a ser filtrada por uma pergunta: isso serve ao meu objetivo ou só alimenta meu ego? A maioria falha nessa hora, porque prefere aliviar o desconforto do momento a manter a vantagem a longo prazo. E aí, entregam informações, cedem território, se explicam demais. A frieza genial corta esse impulso pela raiz. Você só fala quando o silêncio não é mais útil. Você só age quando a inércia já te deu tudo o que precisava. No dia a dia, isso significa não reagir ao primeiro sinal de provocação. É ver uma mensagem atravessada e deixar a resposta para amanhã, quando o peso das palavras já não altera seu pulso. É sentar numa reunião e ouvir alguém distorcer sua ideia sem interromper. Porque o que você está buscando não é crédito, é o mapa mental de quem pensa que pode te subestimar. E nos relacionamentos, a frieza genial é a barreira invisível que impede que você negocie seu valor por afeto.
Ela não é arrogância, é lucidez. Você entende que proximidade sem critério enfraquece sua posição. Aprende que não é porque alguém tem acesso ao seu tempo que merece acesso ao seu pensamento. E começa a dosar não apenas o que entrega, mas a intensidade com que entrega. Negócios, carreira, vida pessoal, tudo se beneficia dessa postura. Porque quando você se recusa a agir no calor da emoção, a taxa de erros despenca. E mais, os outros começam a te perceber como alguém que não pode ser empurrado para decisões precipitadas. Sua marca deixa de ser a simpatia e passa a ser a previsibilidade estratégica. Eles podem não gostar de você, mas respeitam o que você representa. Só que essa imagem exige consistência. A frieza genial não é algo que você liga e desliga quando convém. Ela se torna um estado mental. É por isso que ela não atrai multidões, ela filtra. Filtra amigos, sócios, parceiros, até familiares. Porque quem não entende o valor dessa postura vai confundir silêncio com desprezo, paciência com fraqueza, análise com indecisão. E você não vai corrigir essa percepção. Você vai deixar que ela trabalhe a seu favor. E existe um ponto-chave que poucos falam. Frieza genial não é ausência de ação. É timing perfeito. O que a maioria vê como calma é, na verdade, um acúmulo de dados, padrões e comportamentos que você está observando em tempo real. É a capacidade de esperar o momento em que o outro se expõe sem perceber. E quando esse momento chega, a sua ação parece inevitável, quase natural, como se tivesse sido desenhada desde o início. Pense nos que têm poder de verdade. Eles raramente discutem, não se explicam, não correm para corrigir percepções erradas. Por quê? Porque eles sabem que a percepção é instável e que um único movimento preciso pode reescrever toda a narrativa. Eles não lutam para ganhar cada batalha. Eles escolhem quais batalhas merecem existir. E quando você adota essa mentalidade, algo muda dentro de você. A ansiedade diminui, porque você entende que não precisa se mover toda vez que alguém provoca movimento. A urgência cede lugar à paciência. O foco deixa de estar em provar e passa a estar em garantir. Você não busca ser visto o tempo todo. Você busca ser lembrado no momento certo. Talvez isso soe distante, difícil, até incompatível com quem você é hoje. Mas a frieza genial não é um truque. É uma disciplina que molda sua identidade. Depois que você começa a praticá-la, o mundo deixa de ser um lugar onde você reage e passa a ser um tabuleiro onde você posiciona. Você para de entrar em conversas que não têm propósito, de explicar sua estratégia para quem não tem poder para alterá-la, de se envolver em conflitos que não acrescentam nada. Cada escolha passa a ter peso, porque você entende que atenção é um recurso finito e foco é um território que ninguém pode invadir sem permissão. Consolidar essa postura exige 3 pilares: presença seletiva, comunicação afiada e imprevisibilidade controlada. A presença seletiva significa que você não está disponível para todos, o tempo todo. Suas aparições são planejadas para momentos de impacto. Você deixa as pessoas se acostumarem com a sua ausência, para que a sua presença seja percebida como algo que altera o ambiente. A comunicação afiada é sobre falar pouco, mas de forma que cada palavra tenha função. Nada é dito para aliviar tensão, preencher silêncio ou agradar. Tudo que sai da sua boca é deliberado, calculado, como um movimento no xadrez. Já a imprevisibilidade controlada garante que ninguém consiga te colocar numa caixa previsível. Você pode mudar a abordagem, o tom ou o ritmo quando necessário, sem nunca perder a coerência. Isso mantém todos em alerta. Com o tempo, essa forma de operar cria um tipo de reputação que não precisa ser anunciada. É sentida. As pessoas começam a medir o que falam perto de você. Começam a se preparar mais antes de te abordar. E, sem perceber, entregam o poder que têm só para evitar o desconforto de estarem em desvantagem. É o efeito da frieza genial. Você não força o respeito, você o projeta. Mas é importante entender que manter essa postura exige abdicar de certas coisas. Você vai deixar de participar de conversas rasas que antes preenchiam o dia. Vai parar de responder impulsivamente para aliviar seu próprio incômodo. Vai escolher não corrigir mal-entendidos porque entende que a confusão dos outros pode ser uma vantagem sua. Vai suportar ser chamado de frio, distante, calculista, porque sabe que esses rótulos vêm de quem não entendeu ou não suportou o fato de não conseguir te controlar. E aqui está o ponto que separa a teoria da prática. Frieza genial não é sobre se proteger de tudo. É sobre escolher o que vale a pena sentir e quando vale a pena agir.
É entender que emoções são como energia elétrica. Se você deixa escapar para qualquer lado, perde força. Se canaliza para o ponto certo, gera impacto. Você não corta sentimentos, você os guarda como munição. Não mostra feridas abertas, porque sabe que até quem parece cuidar pode usar isso contra você. E quando decide agir, o impacto não é só pelo que você faz, mas pelo fato de ninguém ter visto isso chegando. Essa é a vantagem final. Não é vencer uma vez, é criar um padrão onde a sua presença e suas decisões moldam o ambiente ao seu redor, onde você não precisa falar mais alto para ser ouvido, nem estar sempre presente para ser lembrado, onde o simples fato de não reagir já coloca os outros em dúvida sobre si mesmos. E se você chegou até aqui, já entendeu que frieza genial não é sobre apagar quem você é, mas sobre proteger a versão mais estratégica de si mesmo. É sobre parar de jogar o jogo emocional que o mundo insiste em empurrar e começar a jogar o jogo da influência, onde as peças se movem de acordo com a sua lógica e não com o caos dos outros. Porque no fim, quem domina a si mesmo não precisa dominar ninguém. Os outros se ajustam sozinhos. E é aqui que tudo se encaixa. Porque agora você sabe que não é sobre parecer frio, é sobre ser impossível de manipular. No fim, o mundo não respeita quem sente demais, mas quem age no momento certo. A frieza genial não é sobre esconder o que você é sobre controlar o que os outros podem alcançar. E quando você aprende isso, deixa de ser alvo para se tornar a ameaça que eles nunca verão chegar.